Nós estamos, como eu disse, nós estamos meditando na primeira carta de Pedro. Essa é a nossa série de mensagens atualmente. E hoje nós vamos meditar em 1 Pedro 4, do 12 ao 19. Creio que você já abriu a sua Bíblia. Vamos ler o que diz a palavra do Senhor. 1 de Pedro, capítulo 4, verso 19. Assim diz as Sagradas Escrituras. Diz assim a palavra de Deus. Amados, não estranhem o fogo que surge no meio de vocês, destinado a pô-los à prova, como se alguma coisa extraordinária tivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrem-se na medida em que são coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação de sua glória vocês se alegrem exultando. Se são insultados por causa do nome de Cristo, vocês são bem-aventurados, porque o Espírito da glória, que é o Espírito de Deus, repousa sobre vocês. Verso 15. Que nenhum de vocês sofra como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se mete na vida dos outros. Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe, pelo contrário, glorifique a Deus por causa disso. Porque chegou o tempo de começar o juízo pela casa de Deus. E se começa por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem o evangelho de Deus? E se é com dificuldade que o justo é salvo, que será do ímpio e do pecador? Por isso, também os que sofrem segundo a vontade de Deus, entreguem a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. Vamos a Deus em oração mais uma vez. Pai querido, muito obrigado pela leitura dessa belíssima porção da Tua palavra. Que o Senhor possa nos ensinar, possa nos ajudar a interpretar aquilo que tens a falar conosco nessa noite. Queremos aqui declarar que somos absolutamente incapazes de entender a Tua palavra pelos nossos próprios esforços, de modo que clamamos a Ti, ó Deus, para que o Teu Espírito Santo venha nos ajudar a compreender a mensagem que o Senhor separou para os nossos corações na noite de hoje. Nós te oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, como eu estava dizendo para as crianças, a gente vem falando muito sobre sofrimento nos últimos dias. Essa carta de Pedro, ela trata desse tema de uma forma até repetida, né? Desde o capítulo 1 até agora, essa carta vem tratando desse tema com muita frequência. E por falar em sofrimento, quero iniciar aqui meu sermão com um triste lembrete. Nós estamos a 55 dias da estreia da seleção brasileira na Copa do Mundo. Sofrimento não vai faltar para a gente nesse ano, a partir de 13 de junho, se não me falha a memória. Quem acompanha futebol minimamente sabe que as coisas não estão nada legais para o lado da seleção do Mister Carlo Ancelotti. Não está nada bem a situação, e para ser hexa vai ser algo muito difícil de acontecer nesse ano, mas a gente está lá para sofrer e vestir a nossa camisa. Quem acompanha o universo do futebol sabe que essa expressão saber sofrer é uma coisa comum. É muito comum no esporte, de modo geral, mas no futebol, essa expressão saber sofrer, muitos times conquistaram títulos importantíssimos sabendo sofrer. E a gente conhece muitos times que chegaram lá e levantaram taças sabendo sofrer. Esse conceito no futebol quer dizer que o time tem que estar pronto para qualquer circunstância da partida. Ainda que ele venha a ter um jogador expulso, um jogador lesionado, ou qualquer outra ocasião aleatória que aconteça, o time tem que estar pronto e saber sofrer. Eles não devem estranhar essa situação. É preciso se comportar de modo que quando isso acontecer, eles estejam apostos para tomar a melhor decisão
e agir da forma mais sábia. De modo que eu acredito que esse entendimento, essa expressão saber sofrer, também se aplica à nossa experiência cristã. Nós também precisamos saber sofrer. E claro, não é fácil nesse processo, nessa jornada enquanto cristãos, não é fácil sofrer do jeito correto, saber sofrer. E é sobre isso que eu quero conversar com os irmãos nessa noite, a partir do seguinte princípio: na vida cristã é preciso saber sofrer. Na vida cristã é preciso saber sofrer. A grande questão é como é que essa passagem de 1 Pedro 4, 12 a 19 nos ensina a saber sofrer. Como é que essa passagem nos ajuda nesse processo de aprendizado? Eu creio que o texto sagrado vai nos oferecer aqui 3 respostas, sendo a primeira delas, nos mostrando que sofrer por ser cristão é uma bênção. Segundo, nos alertando que o nosso sofrimento aponta para o juízo divino. E em terceiro, nos exortando a confiar em Deus, mesmo em meio ao sofrimento. Portanto, vamos ao nosso primeiro ponto da mensagem: sofrer por ser cristão é uma bênção. Dos versos 12 a 16, nós iremos ler passo a passo novamente a palavra de Deus. Conforme eu disse, irmãos, no início, o apóstolo Pedro já falou muito sobre o tema do sofrimento. Desde o capítulo 1 e agora no capítulo 4, ele vai repetindo isso que é muito comum à nossa experiência de vida: o sofrimento. Ele vai tratar agora considerações extraordinárias, como a gente vai ver, a respeito desse tema tão sensível ao coração humano, o tal do sofrimento. E ele começa pelo verso 12 dizendo: amados, não estranhem. Não estranhem esse fogo, ou em algumas versões, o fogo ardente que surge no meio de vocês, destinado a pô-los à prova. A palavra aqui de Pedro, no capítulo 4:12, que fala desse fogo, está alinhada com o capítulo 1, verso 7, quando ele fala de fogo refinador. E outros temas da carta também vão se repetir nesse verso. Aliás, nesse trecho, o tema da alegria em meio às provações, a presença do Espírito Santo com os crentes e outros pontos. Tudo isso para nos mostrar uma união temática do que fala essa carta sobre esse assunto e também quão seriamente o apóstolo Pedro trata sobre a questão dos sofrimentos. Assim como os leitores originais, nós também precisamos tratar com seriedade esse tema. Nós precisamos tratar com seriedade e, acima de tudo, sermos honestos com o tema do sofrimento. Porque, vamos ser sinceros, todos nós estranhamos o sofrimento. Não importa o motivo que ele venha, não importa quando ele venha, o fato é que nós estranhamos e muito. Muitas vezes chegamos até a negar o sofrimento, fazer de conta que ele não existe, né? Às vezes a gente tem essa tendência. E por incrível que pareça, até mesmo algumas igrejas cristãs, algumas vertentes do cristianismo, parece que não gostam muito de falar de sofrimento. De modo que, desde já, a gente já pode aplicar aqui uma coisa: qualquer mensagem dita cristã que negue o sofrimento deve ser absolutamente rejeitada. Não temos como falar de cristianismo sem falar de sofrimento. Mas o ser humano tem essa tendência, como eu disse, é como se o sofrimento fosse uma coisa para a qual ele não nasceu, uma realidade estranha, como se fosse uma roupa que não lhe coubesse. O sofrimento, para a gente, tem esse sentimento, né? A gente costuma rejeitar. E quando eu estava meditando nesse texto sagrado, eu me lembrei muito do trecho de um verso de um poeta paraibano, muito conhecido, talvez um dos maiores nomes da literatura de cordel, Leandro Gomes de Barros. Sobre o sofrimento ele disse: se eu conversasse com Deus, iria lhe perguntar: por que é que sofremos tanto quando viemos para cá? Que dívida é essa que a gente tem que morrer para pagar? Perceba como esse tema é tão sensível ao ser humano, à experiência humana, que o leva a pensar sobre questões existenciais.
por que eu sofro tanto? O que está acontecendo com essa vida que eu tenho que experimentar tão repetidamente o sofrimento? É natural que a gente tenha essa tendência a estranhar o sofrimento. É natural que a gente tenha essa inclinação para, de alguma forma, não achar tão legal esse sofrimento que nos atinge nos dias atuais. Talvez a melhor resposta para isso, talvez a melhor resposta seja que no Éden a vida era diferente. No Éden a vida era harmoniosa e a vida era completamente perfeita. O ser humano lá no Éden, ele tinha tudo no seu devido lugar, não tinha sofrimento, não tinha qualquer tipo de coisa que mexesse com essa harmonia que ele tem com Deus. Até que o pecado veio e existiu e manchou aquilo que era um quadro perfeito. Talvez venha daí esse nosso sentimento de que, poxa vida, que coisa ruim é sofrer, porque a gente não nasceu para isso. A gente nasceu para uma outra realidade. Talvez por essa questão a gente estranhe tanto a questão do sofrimento. Assim como os leitores originais. Quando Pedro ele escreve essa carta e dirige essas palavras àqueles irmãos que estavam sofrendo, ele tentava encorajá-los. E por que eles estavam estranhando isso? Qual o motivo daqueles irmãos estarem estranhando o sofrimento? A gente não sabe ao certo, porque o texto sagrado não detalha isso para a gente. Mas é provável que seja talvez uma compreensão errada sobre o sofrimento, talvez uma questão teológica, uma compreensão teológica equivocada sobre o sofrimento, ou talvez, em último caso, que cristãos gentios, recém-convertidos, não estavam tão familiarizados com aquela perseguição, com aquele sofrimento. Seja lá qual for o motivo desse estranhamento, o escritor sagrado afirma que é preciso estar preparado para o sofrimento quando ele vier. Não importa se é hoje, se é amanhã, ele vai bater na porta do cristão. É assim que diz o escritor sagrado. Prepara os seus leitores para isso, dizendo, não deve ser coisa extraordinária. Não é uma coisa extraordinária esse fogo que vem para prová-lo. A comentarista Karen Jobs diz que essa sensibilidade que temos para com o sofrimento, ela nos leva a tentar evitar a todo custo uma coisa que é inevitável. A própria tentativa de negar o sofrimento já é um sofrimento. Você tentar negá-lo já é a prova do sofrimento. O texto expressamente diz que esse sofrer, esse fogo que se levanta para pôr à prova, não é algo que acontece sozinho, não é algo que possui vida própria, rumo próprio, mas é algo planejado. Conforme a gente vai ver mais adiante, é o próprio Deus que está por trás de tudo isso. É o próprio Deus que está arquitetando tudo isso, e isso vai ficar mais claro para a gente no passar do texto sagrado. E aí, a perspectiva de Pedro sobre sofrimento, irmãos, ela está embasada, né? No que Pedro se baseia para falar de sofrimento? Ele se baseia no fato de que o próprio Cristo sofreu. O próprio Cristo sofreu. O ser humano perfeito, Cristo Jesus, Deus encarnado, o mal e o pecado se levantaram contra ele. Então, é daí a perspectiva de Pedro para falar desse tema tão sensível. Portanto, se o próprio Cristo sofreu, o Deus encarnado, aquele que nunca pecou, se o sofrimento bateu em sua porta, o que é que vai acontecer com os seus seguidores? O que é que vai acontecer com os seus seguidores? O sofrimento também vai bater na porta deles, inevitavelmente. O próprio Jesus destaca isso muito bem no Evangelho de João, capítulo 15, quando ele diz, se o mundo odeia vocês, saibam que antes de odiar vocês, odiou a mim. O próprio Jesus deixa isso muito claro, dizendo, se vocês fossem do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas vocês não são do mundo. Pelo contrário, eu de lá os tirei, os escolhi. E por isso o mundo odeia vocês. O próprio Jesus já tinha alertado.
e tal como as palavras de Jesus, as palavras de Pedro são como um lembrete de que aqueles que haveriam de andar pelo caminho iriam padecer perseguição, iriam padecer sofrimento. E o mais lindo nisso tudo é que o sofrimento, a rejeição e a execução de Cristo torna o sofrimento aceitável e digno para o cristão nesse mundo. Os cristãos podem olhar para o sofrimento de uma forma diferente, achar que sofrer é digno e aceitável, porque o Senhor deles também sofreu. O meu Senhor sofreu. Então, isso para mim torna o sofrimento aceitável e digno neste mundo. Ao invés de estranhar o sofrimento, de ter espanto com relação a essa experiência aparentemente ruim, de todo ruim, eles deveriam se alegrar. Ao invés de estranhar, eles deveriam se alegrar. É o que Pedro argumenta no verso 13. Pelo contrário, alegrem-se na medida em que são coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, por um motivo muito especial, para que também na revelação de sua glória você se alegre exultando. Em algumas versões, se alegre com grande alegria. Então, se Cristo sofreu, se Cristo foi traído, perseguido e crucificado, os seus seguidores deveriam se alegrar em ser coparticipantes de todo esse sofrimento. É diante dessa verdade que os cristãos são convidados a se alegrar e ser coparticipante. Não significa, irmãos, uma mera associação nominal. Como, por exemplo, quando algum amigo nosso está sofrendo, a gente manda uma mensagem no WhatsApp. Cara, estamos juntos, viu? Não é uma mera associação virtual. No sentido original da palavra, aqui no grego, koinonel, muito parecido com a palavra koinonia, é a ideia de entrar em comunhão, comunhão fraterna, tornar-se participante, ser feito sócio. É dizer assim, eu sou sócio desse sofrimento que Jesus passou. Eu estou alinhado com ele de uma forma não meramente simples, mas eu participo dele, eu estou em comunhão fraterna com isso. Portanto, se o Estado romano, se a sociedade greco-romana da época se levantava contra o povo de Deus, porque apontavam para ele e diziam, você se parece com Jesus, você está andando como ele andou, você fala como ele falou, e isso iria ocasionar perseguição, eles deveriam se alegrar. É motivo de alegria ser associado a um ser tão perfeito e maravilhoso como o nosso Senhor Jesus Cristo. Talvez para nós, cristãos dos dias atuais, não seja tão possível entender na prática o que aquele povo estava passando. Estamos a alguns séculos de distância da história da igreja primitiva. Mas a história diz que foram dias difíceis e sangrentos para a igreja do Senhor Jesus Cristo desde o primeiro século. Aquele povo derramou o seu sangue por causa do Evangelho. Tem uma música da banda Titãs, se eu não me engano, Enquanto Houver Sol, diz assim, nenhuma ideia vale uma vida. O Evangelho vale uma vida. O Evangelho de Jesus Cristo vale uma vida e muitos já derramaram o seu sangue por causa desta ideia, desta verdade que é o Evangelho de Jesus. Na verdade, nós estamos ainda distantes historicamente daqueles irmãos, mas nós podemos ver na mídia atual, aliás, nós podemos ver que a mídia atual costuma fazer vista grossa para o sofrimento do cristão. A gente não costuma ver estampado nos jornais, nos canais de televisão, o sofrimento pelo qual os crentes estão passando, mas eles estão passando. Irmãos nossos estão derramando seu sangue todo dia por causa da fé que eles professam na pessoa de Jesus Cristo. Então, não é que o sofrimento hoje não acontece. Ele acontece, porém, a mídia não dá a devida atenção. Se a perseguição religiosa for para outras religiões,
Aí a gente vê até o William Bonner falando no Jornal Nacional. Quer dizer, ele está aposentado, agora é outro rapaz. Mas quando o sofrimento é do cristão, eles costumam abafar. Pois bem, para Pedro, o sofrimento, embora difícil, embora aconteça de uma forma tão sangrenta, esse sofrimento atual, ele nos liga a uma realidade futura. Ou melhor dizendo, o sofrimento atual liga os cristãos, os seguidores de Cristo, a uma realidade gloriosa que está por vir. Se hoje os crentes se entristecem, se hoje são motivos de zombaria, se hoje a fé dos crentes é algo que as pessoas costumam desqualificar, Pedro tem certeza que o sofrer presente faz parte de um processo que levará os crentes a um futuro de glória. É o que diz o texto de Pedro aqui. O comentarista por nome Jim Samra diz o seguinte: é como se ele estivesse dizendo que os crentes se alegram em meio ao sofrimento presente, mas quando Cristo voltar, a alegria será transbordante. Uma outra comentarista, Karen Jobs, também destaca que a alegria ao sofrer no presente é apenas o antegosto do que está por vir. A alegria completa e verdadeira, a qual ninguém vai sentir, senão os cristãos, ainda está por vir. É uma alegria futura que está nos planos de Deus. O próximo verso ainda reforça essa ideia do sofrimento, dizendo o seguinte: se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, vocês são bem-aventurados. A sociedade pode até achar que vocês são idiotas, que vocês são pessoas fracas, mas vocês são bem-aventurados. E o motivo dessa bem-aventurança não é simplesmente sofrer. Não é só porque vocês estão sofrendo por causa da fé que vocês professam, mas porque o Espírito da glória, que é o Espírito de Deus, repousa sobre vocês. Se coloque, meu irmão, no lugar daqueles leitores originais que estavam sofrendo por causa da fé e por causa do nome de Cristo. O apóstolo Pedro vai aqui dizer a eles o seguinte: vocês que estão sofrendo possuem um cuidado especial da parte de Deus. Todos os crentes são assistidos pelo Espírito Santo, todos são cuidados por Deus. Porém, aqueles que estão derramando o próprio sangue por causa dessa fé, podem ter a certeza de que Deus está do lado deles e Deus é o seu socorro. Eles não se alegram pelo sofrimento em si. Inclusive, nós já vimos isso em sermões passados. Não é se alegrar pelo sofrer em si, mas pelo fato de que no sofrimento Deus está com o seu povo. No sofrer, Deus está presente para socorrer o seu povo. É isso que diz o texto sagrado. Os leitores originais tinham essa certeza quando receberam essa carta. Deus estava do lado deles e eles deveriam se alegrar por conta disso. E também, o texto 15, ele vai dizer, a partir do 15, ele vai dizer que é preciso sofrer pelos motivos justos. Não é sofrer por qualquer coisa, por qualquer motivo. O texto vai dizer no verso 15, que nenhum de vocês sofra como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se mete na vida dos outros. É necessário pontuar aqui, irmãos, que ao dirigir essas palavras, o apóstolo Pedro, ele sabe que aqueles crentes seriam capazes de cometer tais pecados. É um erro achar que por ser cristão, por ter nascido de novo, você está livre de cometer pecados dessa natureza. Não estamos. E quando Pedro ele endereça essas palavras a ele parte do pressuposto de que eles seriam capazes de cometer. E ele diz que nenhum de vocês sofra como assassino, ladrão, malfeitor ou como quem se mete na vida dos outros. É uma lista curta de coisas, tá certo? Não é uma lista exaustiva, não são esses apenas os motivos pelos quais seria desonroso para um crente sofrer. Existe uma série de razões que são desonrosas e o crente não deveria sofrer por elas. No entanto, aqui ele vai listar 4
quatro comportamentos, 4 pecados, destacando que não há vantagem ou glória nenhuma em sofrer como assassino, ladrão, malfeitor ou como quem se mete na vida dos outros. A gente vai ver que existe um motivo justo, existe um motivo digno de sofrer. E aqui ele vai dizer o que não é digno. E aqui, ponto pacífico para a gente, irmãos, é o seguinte: matar, roubar e ser malfeitor é crime em qualquer lugar do mundo. Aqui nos Estados Unidos, onde for, matar, roubar e ser um malfeitor é algo criminoso. Agora, e quanto a se meter na vida dos outros? Por que Pedro coloca isso nesse rol de coisas indignas, desonrosas, que um crente não deveria sofrer? Esse é o tipo de palavra, esse é o tipo de conceito que só aparece uma vez nas Escrituras. A palavra que ele usa aqui para tratar dessa questão de não se meter na vida dos outros, em algumas traduções vai trazer como intrometido, né? Dependendo da versão, você vai achar. O termo que ele usa aqui reforça que isso aqui é algo que merece a atenção do leitor. É algo que merece a atenção do leitor, primeiro porque não aparece em nenhum lugar da Bíblia. A palavra que ele vai usar aqui no Novo Testamento. E segundo, porque na sociedade greco-romana da época, era de extrema relevância que as pessoas pudessem ver com sabedoria essa questão de se meter na vida alheia. A palavra no grego aqui é original, se você quiser usar depois para colocar na sua senha do Wi-Fi, fale comigo que eu digo. A palavra é alotriepiscopos, onde Pedro usa 2 palavras para formar uma, dizendo que alótrios de outro e episcopos, de supervisor, de onde a gente tira a nossa palavra bispo. A ideia é simples: ninguém deve sofrer ou ser perseguido por supervisionar a atividade dos outros quando não se tem o direito pertinente de fazê-lo. Para aquela sociedade romana, era algo de extrema relevância que os crentes não fossem perseguidos sequer por se meter na atividade dos outros sem a devida autorização. Naquela sociedade dava muito problema. Não sei como é que está hoje essa questão aí. No verso 16, ele vai dizer que existe um motivo justo. Por isso aqui ninguém sofre. Pelo amor de Deus. Não se meta na vida de ninguém. Não seja perseguido por isso. Não seja um ladrão crente. Não seja um malfeitor crente. Não seja um assassino crente. Mas existe um modo digno de sofrer. E ele vai dizer aqui no verso 16. Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe. Pelo contrário, glorifique a Deus por causa disso. Esse era um motivo justo que as pessoas, que aqueles homens e mulheres na época poderiam sofrer. Sofrer por ser crente. Sofrer porque o modo de vida deles denunciava que eles tinham a fé em Jesus. Se o sofrer de vocês é por conta disso, porque vocês se parecem com Jesus, porque as pessoas atribuem a você que você segue a Jesus, o Nazareno, não se envergonhe. Pelo contrário, glorifique a Deus por causa disso. É o que o apóstolo Pedro tem a dizer em sua carta. E aqui é necessário pontuar, irmãos, que ser chamado de cristão naquela época é diferente de ser chamado de cristão nos tempos atuais. Hoje é até elogio. Até algumas pessoas vão ter o costume de colocar na bio do Instagram: sou cristão reformado. Sou cristão. Naquela época não era nada fácil. Ser chamado de cristão era praticamente um insulto. Era algo ofensivo alguém ser chamado de cristão, que no início o uso desse termo era para tratar de forma pejorativa aqueles que seguiam a Jesus. Para você ter ideia como era o contexto daqueles irmãos. A verdade é o seguinte: você que ouve essa mensagem nessa noite, está passando por algum tipo de situação semelhante? As pessoas te perseguem, deixam de falar com você, boicotam seus projetos, seus negócios, simplesmente porque você ama Jesus? Simplesmente porque você cumpre o que diz a palavra de Deus, as pessoas viram a cara para você quando passam na rua? O que Pedro tem a dizer é o seguinte, meu irmão: não estranhe. Não estranhe. Se alegre por sofrer
do modo digno. Não se envergonhe disso. Se as pessoas no trabalho têm algum tipo de comportamento de modo a te perseguir por causa da fé cristã, glorifique a Deus. Glorifique a Deus quando isso acontecer. A perseguição hoje em dia talvez não vá levar você na cruz de novo. Talvez nenhum de nós sejamos crucificados. Mas a perseguição acontece. Talvez de uma forma mais sorrateira, covarde, na surdina, mais silenciosa. Mas a perseguição, ela vai acontecer uma hora ou outra. Os atores da política nacional costumam nos dizer, ou querem nos ensinar, o que é e o que não é privilégio. É privilégio fazer parte dessa classe social, é privilégio fazer parte desse ciclo social. Agora, para o crente, para aquele que segue a Jesus, privilégio é morrer e viver para Cristo. Privilégio é morrer e viver para Cristo. Não é fazer parte de qualquer tipo de ideologia, não é a cor da pele que é um privilégio. Privilégio é morrer e viver por Jesus Cristo. Se assim o mundo nos considera cristãos, nós devemos nos alegrar. Para as crianças na escolinha, talvez um coleguinha de sala não quer mais brincar com você porque você não participou da festinha do carnaval. Talvez isso aconteça com alguma frequência. Não se entristeça se um colega de sala não quer mais ser seu amigo porque você não compactua mais com a visão que eles têm sobre o mundo. De repente, o seu melhor amigo, ele não quer mais ter a sua amizade porque você é crente, porque você professa a fé em Jesus Cristo e ama Jesus. Não tem problema, não se envergonhe, não estranhe, se alegre e glorifique a Deus. Ou para nós adultos, se determinados amigos não querem mais a nossa presença, porque a nossa fé se constitui uma ofensa para os valores deles, não tem problema, meu irmão. A amizade acaba aqui, eu sigo com Jesus. É assim que a gente tem que ser. É isso que a gente tem que entender. Jesus em primeiro lugar. Um detalhe que reforça ainda mais esse trecho da palavra é quem escreveu isso. O próprio Pedro, aquele que negou Jesus 3 vezes. No entanto, agora, este Pedro convertido está disposto a morrer crucificado, nem que seja de cabeça para baixo, por causa desse Cristo. Nem que seja de cabeça para baixo. Se você está sofrendo hoje, e você sofre pelos motivos corretos, pelos motivos justos, porque você ama a Deus, nessa autoanálise que você fizer, glorifique a Deus. Agora, se você sofre porque você é ladrão, assassino, malfeitor ou intrometido, você merece as consequências. As consequências são justas. Nem toda oposição é perseguição. Às vezes é apenas a colheita, o pessoal chama de a lei da semeadura. Plantou errado, vai colher errado. Às vezes é isso que acontece. Se o seu mau comportamento tem sido um meio de afastar as pessoas do Evangelho de Jesus Cristo, é necessário que você se arrependa, é necessário que você tome posse da graça e passe a praticar a palavra de Deus. Agora, se você sofre porque você é crente, isso é um privilégio. Se o mundo acha um crime crer em Jesus, jamais se declare inocente. Se o mundo acha um crime crer em Jesus, não se declare inocente. Sou culpado. Eu creio em Jesus de Nazaré. Eu entrego a minha vida se for necessário. Por último, se nessa autoanálise você também enxerga que o seu cristianismo é tão raso que sequer é motivo de perseguição, você também deve avaliar o seu modo de viver. Porque, meu irmão, se você é crente, não dá para esconder Jesus. Não dá para esconder Jesus. A tua fé, em algum momento, vai te colocar num beco sem saída. A tua fé, em algum momento, vai te colocar em maus lençóis. A tua fé, em algum momento, vai te colocar em uma situação de perseguição, de hostilidade, porque não tem como esconder a mensagem de Jesus. É mais forte do que você. Então, se você é um crente perseguido,
essa carta de Pedro é um encorajamento, é uma palavra de encorajamento. Agora, se você é um crente que vive alguma espécie de cristianismo nominal, meu irmão, ponha a sua fé para fora e abrace a perseguição. É o que diz a palavra de Deus. Nós precisamos aprender a saber sofrer. E o primeiro texto, a primeira parte, nos mostra que sofrer por ser crente, por ser cristão, é uma bênção. Dos versos 17 a 18, nos alerta que o nosso sofrimento aponta para o juízo divino. E diz assim: porque chegou o tempo de começar o juízo pela casa de Deus. E se começa por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem o evangelho de Deus? E se é com dificuldade que o justo é salvo, o que será do ímpio e do pecador? Talvez as perguntas mais difíceis que esse texto nos apresenta, dizendo que chegou o tempo de Deus executar juízo e isso começa com seu povo. Como assim, Pedro? Nós estamos em Cristo, nós estamos seguros em qualquer circunstância, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, escreveu Paulo aos Romanos. Como assim nós estamos fazendo parte de um julgamento? Como é essa história, Pedro? Eu tenho certeza que você também, ao ler essa passagem, pode ter ficado com alguma dúvida, e é natural que isso aconteça. O uso da palavra juízo aqui pode nos levar a uma imagem distorcida, mas é primeiro interessante afirmar que essa perspectiva de Pedro, ao anunciar essa verdade, está em concordância com a perspectiva do Velho Testamento, de que Deus começa a executar juízo com o seu povo. O povo de Deus não está livre desse processo. E aqui eu quero ler rapidamente somente uma passagem, por conta da hora. Jeremias 25, 29 diz o seguinte: eis que começo a castigar na cidade que se chama pelo meu nome. Portanto, como vocês pensariam que ficariam impunes? Não, não ficarão, porque eu chamo a espada sobre todos os moradores da terra. O povo de Deus também vai passar por esse processo de juízo. Sim, é verdade. Os que estão em Cristo são nova criatura. Os que estão em Cristo estão salvos e não há qualquer possibilidade de o crente ser tomado das mãos de Deus. É uma posição e é uma decisão irrevogável de Deus. Eu decidi salvar o meu povo. Agora, isso não quer dizer que esse povo está livre do sofrimento. Não quer dizer que o povo de Deus, aqueles que são salvos mediante a fé, que eles estão livres de sofrer. Não estão. Na verdade, eles passarão por esse sofrimento, que é uma espécie de juízo futuro, que Deus já está executando, começando com seu povo, mas não termina com seu povo. O juízo de Deus não termina com o seu povo. Pedro presume aqui que seus leitores cristãos farão parte desse julgamento com o restante da humanidade. Claro, eles não estão sendo julgados no sentido de condenação, no sentido de que abandonaram ou negaram a fé em Cristo. Pelo contrário, eles estão sofrendo justamente porque seguem a Jesus. Eles seguem a Cristo e por isso estão fazendo parte desse julgamento. Um outro comentarista destaca: embora Pedro ele venha usar expressões do Velho Testamento, onde os profetas pronunciam o juízo de Deus, porque o povo violou a aliança, Pedro não está falando disso aqui. Pedro não está falando que seus leitores, eles romperam a aliança com Deus. Eles estão sofrendo porque vivem para Cristo. E conforme eu disse, talvez o uso da palavra juízo aqui nos traga uma imagem distorcida, como se os crentes agora vão ser condenados. Uma vez salvos, agora vão ser condenados. Não é isso que Pedro está sugerindo aqui, definitivamente não. Não é esse o ponto. O que Pedro está tentando dizer aqui é que os crentes, aqueles que servem a Jesus, são os primeiros a sofrer. E agora, a parte especial. Esse sofrer presente é um sinal de que eles estão livres do sofrimento eterno. O crente que optou por fazer parte do sofrimento atual, o crente que decidiu se unir a Cristo e ser coparticipante neste mundo
dos seus sofrimentos, isto é um sinal de que ele está livre do sofrimento eterno. Essa etapa da vida do cristão, claramente não vai ser sombra e água fresca como nós gostaríamos. É algo difícil e o sofrimento pelo qual os crentes passam é um sinal de que eles não sofrerão eternamente. O texto ainda diz que é com dificuldade que o justo é salvo. Com dificuldade o justo é salvo. E claro, a gente precisa pontuar aqui que o apóstolo não está dizendo que é difícil para Deus salvar o justo. Como se fosse algo impossível para Cristo salvar o homem pecador. Não é esse o ponto aqui. O ponto é que o caminho pelo qual o crente vai passar e vai peregrinar é cheio de dificuldades. Por isso que é com dificuldade que o justo é salvo. E basta fazer uma análise da nossa própria realidade. Perguntas retóricas, irmãos. É fácil ser crente? Não. É fácil fazer a vontade de Deus? Não. É fácil professar a fé em um mundo tão hostil? Não é fácil. É por isso que é com dificuldade que o crente ele vai ser salvo. É com dificuldade que o justo é salvo. É nesse sentido que o texto diz que é muito difícil para o crente permanecer fiel até o fim, porque os obstáculos serão inúmeros. Porém, o crente vai ser fiel até o fim, conforme a gente vai ver mais adiante. O verso 18 encerra essa segunda parte dizendo: se é com dificuldade que o justo é salvo, que será do ímpio e do pecador? Meus irmãos, quando eu li essa parte aqui, os versos 17 e 18 dessa passagem, essas perguntas foram como um soco no meu estômago, eu confesso. Quando o texto diz: qual será o fim dos que rejeitam o evangelho de Jesus Cristo? Que pergunta pesada, meus irmãos. E embora você seja um crente salvo, eu pergunto, isso não te causa nenhum impacto? Essa pergunta do apóstolo Pedro: qual será o fim daqueles que rejeitam o evangelho de Jesus? Isso não te causa nenhum incômodo, não causa nenhuma tristeza ou vergonha o fato de que muitas vezes temos vivido um cristianismo frio e alheio às pessoas que se perdem? Será que isso não nos causa nenhum tipo de desconforto? Não nos causa nenhuma dor no peito ver pessoas que amamos viverem longe do evangelho, sem ao menos ouvir a boa nova de Cristo de nossa boca? Será que isso não nos causa nenhum tipo de constrangimento? Nós devemos usar essa realidade do juízo divino como estímulo missionário. O fim daqueles que rejeitam o evangelho de Cristo é difícil, conforme nós vamos ver aqui. Então, nós não podemos simplesmente ver essas pessoas se perderem e não fazer absolutamente nada. O fim está próximo. Aqueles que negam o evangelho de Jesus Cristo haverão de dar conta disso, e a gente tem que ser chacoalhado com esse tipo de pergunta. Essa aplicação nos diz que a gente não pode brincar com o pecado em nossas vidas e também não podemos deixar aqueles que se perdem seguir seu próprio rumo sem que nós venhamos a anunciar a mensagem do evangelho de Jesus. Aqui eu trago uma aplicação para as adolescentes de nossa igreja, para os adolescentes de nossa igreja, melhor dizendo. E eu preciso dizer com todo carinho e com todo cuidado, que ir para o inferno por rejeitar o evangelho de Jesus não é uma exclusividade dos adultos. Repito, ir para o inferno por rejeitar o evangelho de Jesus não é uma exclusividade dos adultos. Vocês, adolescentes que estão ouvindo essa mensagem e possuem entendimento para saber o que é certo e errado, precisam saber que o fim daqueles que rejeitam o evangelho de Jesus é o inferno e a morte eterna. Esse é o fim e é para lá que irão os que rejeitam a Jesus. Portanto, tanto para nós adultos quanto para vocês adolescentes, ou todos aqueles que seguem a Jesus, aqueles que querem seguir a Jesus também, a única forma de se livrar da condenação eterna é crer em Jesus, aceitar a sua mensagem e confiar na sua obra. Não temos outra alternativa.
não temos outro lugar para buscar refúgio senão aos pés da cruz. É preciso saber sofrer, irmãos. O texto nos diz que, em primeiro lugar, sofrer por ser cristão é uma bênção. Ele nos alerta que o nosso sofrer aponta para esse juízo divino. E em terceiro e último lugar, ele nos exorta a confiar em Deus, mesmo em meio ao sofrimento. Confiar em Deus, mesmo em meio ao sofrimento. Nós vamos ler por último o verso 19, que diz o seguinte: por isso, também os que sofrem segundo a vontade de Deus, entreguem a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. Se Deus não livrou nem o seu próprio povo do sofrimento, se o próprio povo de Deus está imerso nessa história de sofrimento e Deus permite que eles sofram muito e tenham perseguição e hostilidade nesse mundo, a pergunta é: como é que o crente deve reagir? Qual é a reação correta para o crente nesse contexto? Como os crentes devem reagir quando perseguidos, sendo motivo de chacota, lidando com o sofrimento? Qual é o posicionamento correto? O posicionamento correto, irmãos, é entregar a alma ao fiel Criador na prática do bem. É colocar a vida nas mãos de Deus e seguir fazendo o que é certo, seguir fazendo o que é correto, confiar em Deus e continuar a fazer o que é correto. É assim que os crentes devem se comportar. E claro, devemos admitir que temos uma tendência natural a dizer que tudo está nas mãos de Deus quando tudo vai bem. Quando o casamento vai bem, quando os nossos negócios vão bem, quando os relacionamentos estão todos alinhados, a gente costuma dizer, está tudo nas mãos de Deus. Mas e quando não está tudo bem? E quando aquilo que é o nosso bem maior, o nome de Jesus, se torna motivo da nossa perseguição? Como é que a gente reage? Pedro diz, continue na prática do bem. Entregue sua alma, confie sua vida a Deus e continue na prática do bem. Continue obedecendo, continue professando a fé que você tem em Cristo. Não é porque você está sendo perseguido, não é porque você sofre hostilidade que vai agora agir de forma pecaminosa. Se a tua fé te coloca numa situação que te obriga a fazer o que é errado, isso não é um salvo-conduto para agir de forma pecaminosa. Não é. Os leitores originais devem continuar na prática do bem, ainda que isso custe a própria vida. Ainda que isso venha custar a própria vida, porque o sofrimento pelo qual eles estão passando, diz o apóstolo Pedro no verso 19, é um sofrer segundo a vontade de Deus. Lembra que no começo eu citei isso, dizendo que o sofrimento, o fogo ardente, não era algo aleatório, que possuía vida própria. O sofrer do crente é sofrer segundo a vontade de Deus e faz parte dos decretos de Deus. É Deus que planejou tudo isso, irmãos. Não é obra do acaso. Não é obra do acaso que os cristãos sofrem, mas é Deus que planejou e determinou tudo isso. Se você está frequentando nossos cultos de quarta-feira, vai estar familiarizado com o tema dos decretos divinos. Se ainda não está, fica o convite para participar com a gente toda quarta-feira. Irmãos, o sofrimento do crente faz parte dos decretos de Deus e ele deve entregar a sua alma ao fiel Criador. Os crentes não precisam temer o sofrimento, não precisam temer esse processo. Antes devem confiar a Deus a vida em todas as circunstâncias, inclusive as difíceis. É assim que o crente manifesta confiança em Deus, praticando o bem, andando na luz, trilhando pelo caminho da justiça. Ainda que as circunstâncias tentem forçar o crente a tomar atitudes erradas, induzir a agir de forma pecaminosa, mas o crente não deve abandonar a confiança em Deus. A melhor resposta ao sofrimento, portanto, é perseverar em fazer o bem. A melhor resposta ao sofrimento é perseverar
em fazer o bem. Na nossa teologia reformada, chamamos isso de perseverança dos santos. Não que os santos são alguns heróis, são seres superpoderosos, mas porque existe uma graça que sustenta e os faz ser obedientes até o fim. É assim que o crente deve agir, praticando o bem, colocando a sua vida diante de Deus. Por isso, meu irmão, se você também se encontra em alguma situação semelhante a essa, sendo induzido a pecar somente porque as coisas estão difíceis, porque você se viu sem muita opção de agir, saiba que a melhor resposta que você pode dar ao mundo é você praticar o bem, obedecer a Deus e a sua lei, quer seja no seu trabalho, na sua universidade, na escola, ou em qualquer outro ciclo de amizade ou familiar. Nós temos que perseverar em fazer o bem, ainda que a perseguição bata na nossa porta. Nós não temos outra escolha, meus irmãos, que não seja confiar em Deus, depositar a nossa vida em suas mãos, porque Ele é soberano. E a perseguição pode ser a mais difícil possível, nós devemos permanecer assim. Enquanto eu meditava nessa passagem, nesse contexto de perseguição, eu me lembrei do famoso episódio dos homens Sadraque, Mesaque e Abednego, quando forçados a dobrarem seus joelhos diante de um Deus falso, eles preferiram confiar no Deus verdadeiro. De modo que, se Deus quisesse, Deus poderia salvar ou não a vida daqueles homens. Esse é um episódio muito conhecido dos irmãos. E é certo que passaremos por situações difíceis em nossa vida, de provar a nossa fé e talvez cobrar um alto preço. Porém, é melhor se encontrar com Deus dentro da fornalha do que negar Ele em nossas vidas e ter que dar conta disso no final. É melhor se encontrar com Deus dentro da fornalha do que no final de nossas vidas ter negado Ele e agora dar conta disso. É uma passagem que nos traz esse conforto e esses alertas sobre a questão do sofrimento e que isso possa se aplicar na nossa vida a cada dia, irmãos, na nossa peregrinação. Amém? Certamente a seleção brasileira vai precisar sofrer muito para ser hexa. Não sei quantos aqui já viram a seleção ser campeã. Talvez os mais velhos, assim como eu, já viram a seleção brasileira levantar a taça de campeão mundial. Não sei o que é que o Mister Carlo Ancelotti vai fazer com aqueles homens para que sejam campeões nesse sofrer. O certo, na nossa experiência, é que o nosso sofrimento não garante a vitória final. Não é o nosso sofrer que nos garante a vitória final. É o sofrimento de Cristo que nos garante a vida eterna. É porque Cristo sofreu, é por causa do sacrifício do Cordeiro que nós podemos encarar o sofrimento com fé e esperança. É no sofrer de Cristo que nós somos mais do que vencedores, meus irmãos. A mensagem da cruz para o mundo é uma loucura, mas nós amamos essa loucura. A mensagem de Cristo é vergonha para o mundo, de fato. Para nós, sofrer por essa cruz é privilégio e alegria. Por isso que nós cantamos agora há pouco. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Seu triunfo, meu gozo será, pois um dia, em lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará. Vamos a Ele em oração nesse momento. Pai querido, nós te entregamos a nossa vida, nós confiamos unicamente em Ti, embora vacilantes, embora fracos, nós sabemos que é na nossa fraqueza que o Teu poder opera. Então, enquanto crentes perseguidos, sendo motivo de chacota muitas vezes, tratados como idiotas pela sociedade atual, nós queremos reafirmar que para nós, morrer por Cristo é uma alegria. É alegria e privilégio para nós, ó Deus,
sermos identificados como aqueles que seguem a mensagem de Jesus de Nazaré. Ó Deus, se o mundo nos enxerga dessa forma, nós não temos qualquer motivo para estranhar ou para estarmos tristes, porque a nossa alegria em sofrer contigo é muito maior. E sabemos que o Senhor reservou para nós uma alegria ainda transbordante quando um dia o Senhor voltar e nos buscar. Nós sabemos disso, por isso que cantamos com tanta fé que a cruz, nós amamos a mensagem da cruz e, se possível, por ela nós entregamos a nossa vida. Ó Deus, que o Senhor abençoe esta igreja, continue a nos edificar por intermédio da pregação do Evangelho, porque é somente isso que nós clamamos, ó Deus. Que o Senhor continue falando conosco, dia após dia, abençoando as nossas vidas. Nós assim te oramos, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe os irmãos.